Jesus, o amor de Maria, a força do Espírito Santo estejam com todos vocês. Meu nome é Josiane Januário, eu sou da cidade de Barra de São Francisco e sou serva do grupo de oração Caminho de Deus. Hoje venho trazer para vocês o Evangelho do dia 16 de novembro de 2022, quarta-feira. Vocês podem pegar a palavra de Deus, que essa palavra se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 19, dos versículos de 11 a 28. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém. E eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que não tem nada será tirado até mesmo o que tem. Enquanto aos seus inimigos, que não queria que eu reinasse, eles traze-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eles estavam próximos de Jerusalém. E Jesus já sabia que estava chegando a sua hora, O momento que ele iria salvar a humanidade. E ele quis usar essa parábola com seus discípulos, porque através da parábola Jesus fazia com que eles refletissem melhor as circunstâncias, E pelo modo dele falar, os seus discípulos acharam que Deus ia manifestar imediatamente o reino do céu, que já ia chegar imediatamente, que ele estava falando de uma maneira de algo imediato, que já iria acontecer imediatamente. Ao contar essa parábola, Jesus transmite, antes de tudo, a confiança depositada em nós. Por quê? O proprietário, ele depositou a sua confiança nos seus empregados, nos seus servos, que de fato, ao viajar e deixar todos os seus bens com seus empregados, para que eles usassem da maneira que eles bem entendessem e administrassem da maneira que eles bem entendessem. Alguns foram fiéis
e multiplicaram o que receberam. Outros não. Aquele que guardou as 100 moedas num lenço, lá nos versículos 24 e 26, mostra a punição que ele recebeu. Foi tirado dele as 100 moedas e dado ao que tinha 1000. Nessa situação se encontra cada um de nós. Nós somos esses servos de Jesus, onde Ele deposita toda a sua confiança em nós. E Deus nos concedeu o tesouro da vida. Deus nos concedeu dons de amor e todos os bens que possuímos. Podemos escondê-los, sermos ricos e egoisticamente, no bom sentido, mas pobres diante de Deus. Podemos ter riquezas, administrar de uma forma errada e por isso ser considerados pobres diante de Deus. Porque Ele espera que nós produzamos frutos e que nós sejamos leais à sua mensagem durante a sua ausência, administrando com fidelidade os dons que recebemos dele. Nós já começamos a receber dons do Espírito Santo desde o nosso primeiro sacramento na Igreja Católica, que é o batismo. E que mais tarde, lá na Crisma, temos a confirmação. Então, cada sacramento que a gente recebe na Igreja Católica vai fortalecendo os dons do Espírito Santo que foram colocados em nós. E ao retornar, temos que estar preparados para este momento. Quando Deus vai chegar, quando Ele retornar, como esse patrão retornou e quis que os seus empregados prestassem contas do dinheiro, temos que estar preparados para este momento. A preciosa lição que nós aprendemos aqui neste Evangelho é que os que negligenciaram o que lhes foi confiado por Deus perdem até mesmo o pouco que tinham. A responsabilidade é nossa. Se nós vamos produzir mais ou se nós vamos perder tudo. Se vamos avançar em direção a Deus ou se nós vamos retroceder. O próprio Senhor nos atrai e nos sustenta. O nosso esforço é a nossa resposta de amor, se nós dissemos sim ou não para Jesus. Muitas vezes nós colocamos desculpas até para ir na Santa Missa, para ir na adoração, nos dias de quinta-feira, para ir ao grupo de oração, desculpas. Muitas vezes colocamos obstáculos humanos para as coisas espirituais, que nós vamos para nos fortalecer, para nos abastecer. Então, sem ofuscar a beleza dessa mensagem evangélica, os dons recebidos tornam-se força capaz de fecundar a nossa vida humana, no nosso ser, no nosso agir, nos aperfeiçoando conforme a imagem e semelhança de Deus. Quanto mais recebemos o Espírito Santo de Deus, mais nós nos assemelhamos a Ele. E foi por isso que Ele nos criou, Na palavra diz que quando Deus fez o homem, Ele fez a sua imagem e semelhança. E essa parábola revela para nós um princípio-chave de compreensão da vida humana, expresso na fórmula que a natureza, aperfeiçoada pela graça, cruza o portal da esperança no encontro com o Senhor. Não são duas realidades que se encontram, é a realização da natureza que atinge a sua perfeição pelo dom da graça. Então, é através da graça do Espírito Santo que nós vamos nos aperfeiçoando. Então, para a gente receber o Espírito Santo, a gente tem que pedir, a gente tem que clamar pelo Espírito Santo para que ele venha sobre nós, sobre a nossa vida, nos preencher, nos capacitar, nos orientar. Muitas pessoas gostam de
falar ao acordar: Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Espírito Santo, me conduza, me oriente, né? Venha sobre o meu ser, sobre a minha vida, sobre a minha casa. Então devemos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós. Também, quando vamos ver Jesus no Santíssimo Sacramento, a gente pode falar, né? Jesus é o sol, Ele é a luz que nos ilumina. E a gente pode ir no Santíssimo e simplesmente falar: Jesus, eu vim tomar sol hoje. Reflete sobre mim, venha sobre mim, porque às vezes nós não sabemos nem o que falar diante de Jesus, porque é uma presença tão poderosa, tão soberana sobre nós, que nós realmente ficamos sem palavras. Mas antes que a palavra chegue aos nossos lábios, Ele já sabe o que está no nosso coração. Então, vamos cada vez mais pedir para que esse Espírito Santo de Deus, para que possa vir sobre cada um de nós, nos aquecer, nos preencher, refletir sobre nós, para que nós possamos também, cheios do Espírito Santo, levar o Espírito Santo para mais pessoas. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E antes de terminar o vídeo, vocês não se esqueçam, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Não deixe de curtir, comentar. Isso é muito bom, porque quanto mais você curte, comenta, compartilha o vídeo, o YouTube começa a recomendar para mais pessoas e assim nós podemos evangelizar muito mais. Amém?